Uma claridade imensa, por muitas vezes seguidas de um grande estrondo. Um fenômeno natural que ocorre várias vezes durante o ano, por praticamente todo o planeta, e um medo de sua força elétrica que pode ser fatal. Olá, eu sou o Maicon, e vocês estão no canal Mundo Incrível. Venham todos juntos entender o que são raios, relâmpagos e trovões. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. Raios são grandes descargas elétricas que ocorrem entre uma nuvem e o solo, entre nuvens ou até mesmo dentro de uma mesma nuvem. Chamamos de trovões os sons gerados por essas descargas elétricas. Além do som, esses eventos geram também clarões, e são esses que definimos como relâmpagos. Tudo começa nas nuvens. O movimento de massas dentro delas pode muitas vezes separar cargas positivas e negativas. É bem comum durante tempestades que a parte inferior das nuvens concentre uma grande quantidade de cargas negativas. Consequentemente, no seu topo estariam concentradas cargas positivas. Se você prestou atenção em suas aulas de eletrostática no ensino médio, deve se lembrar que cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Portanto, o excesso de cargas negativas na parte inferior das nuvens acaba repelindo as cargas negativas da superfície terrestre, empurrando-as para o interior do planeta. Esse efeito ocorre não apenas sobre o solo, mas sobre tudo o que está sobre ele: oceanos, casas, árvores e até mesmo pessoas. Por fim, o que sobra é um excesso de cargas positivas. E quando um corpo é eletricamente carregado como as nuvens durante uma tempestade induz a eletrização de um corpo neutro, dizemos que ocorreu uma eletrização por indução. Vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tudo tem a ver com raios? Eu vou explicar. Da mesma forma que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Logo, as cargas negativas das nuvens tenderiam a se aproximar das cargas positivas da superfície terrestre. Porém, o ar não permite que isso ocorra. Ele é considerado um isolante elétrico, ou seja, um material cujas cargas elétricas não conseguem se mover livremente. No entanto, à medida que as concentrações de cargas iguais aumentam, o campo elétrico próximo delas fica mais intenso. Uma coisa que muitos não sabem é que todo isolante pode se tornar condutor. Para isso, basta que um campo elétrico intenso o suficiente atue sobre ele. Isso é possível, pois campos elétricos de alta intensidade são capazes de desprender alguns elétrons dos átomos que compõem o material isolante, e são esses elétrons livres que passam a ajudar na condução de corrente elétrica. Quando esse fenômeno ocorre com o ar, as cargas elétricas opostas à superfície terrestre e das partes inferiores das nuvens podem finalmente se encontrar. Esse encontro é chamado de descarga elétrica atmosférica, ou mais comumente de raio. Esse tipo de descarga elétrica aquece muito o ar por onde passa. A temperatura pode chegar a 25 mil graus Celsius. Para você ter uma ideia, isso é 5 vezes mais quente que a superfície do nosso Sol. Essa temperatura tem duas consequências. O ar, quando superaquecido, emite radiação luminosa na faixa visível do espectro magnético. É essa luz que causa os clarões no céu, ou seja, os relâmpagos. Além disso, quando um gás é aquecido, ele expande aumentando seu volume. Na ocorrência de raios, a expansão do ar é extremamente violenta, gerando as ondas de som que chamamos de trovões. Durante uma tempestade, o relâmpago sempre será notado antes do trovão, porque, apesar de ambos serem gerados a uma mesma distância, um deles é uma onda eletromagnética, a luz, e o outro é uma onda mecânica, o som. Porém, a velocidade do som no ar é de aproximadamente 343 metros por segundo, já a velocidade da luz está próxima de 300 milhões de metros por segundo. Logo, você sempre observará o relâmpago antes de poder escutar o trovão. Embora as descargas intranuvem e internuvem sejam mais frequentes, descargas nuvem-solo são de maior interesse prático para os seres humanos. A maior parte dos raios ocorre na zona tropical do planeta, e principalmente sobre as terras emersas, associados a fenômenos convectivos, dos quais, quando há intensa atividade elétrica, resultam as trovoadas.
Na história humana, raios podem ter sido a primeira fonte de fogo, fundamental ao desenvolvimento técnico. Desta forma, os raios despertaram fascínio, sendo incorporados em inúmeras lendas e mitos representando o poder dos deuses. Pesquisas científicas posteriores revelaram sua natureza elétrica, e desde então as descargas têm sido alvo constante de monitoramento por sua associação com sistemas de tempestades. Em razão da grande intensidade de tensões e correntes elétricas associadas, raios sempre são perigosos. Assim, edificações em geral, bem como sistemas de transmissão de energia, necessitam de sistemas de proteção que incluem os para-raios. Todavia, mesmo com as proteções que nem sempre são projetadas ou construídas corretamente, os raios ainda causam mortes e ferimentos por todo o mundo. Como fenômenos de alta energia, os raios manifestam-se usualmente como um trajeto extremamente luminoso, que percorre longas distâncias, às vezes com ramificações. Contudo, existem formas exóticas, como o raio globular, cuja natureza se desconhece, existindo somente relatos deste fenômeno. A grande variação do campo elétrico das descargas na troposfera pode dar origem a eventos luminosos transientes na alta atmosfera. Raios também são originados em outros eventos, como erupções vulcânicas, explosões nucleares e tempestades de areia. Utilizam-se ainda métodos artificiais para criar descargas atmosféricas com finalidade científica. Quando um raio atinge um ser humano, coisas bem ruins acontecem. Além dos 300 kW de energia atravessando seu corpo, a energia do raio esquenta o ar ao redor a mais de 27.000 graus Celsius, causando queimaduras de terceiro grau nos pontos de entrada e saída do raio. Ele também pode criar queimaduras no formato de raio chamadas marcas de Lindbergh, causadas pela queima de vasos sanguíneos. O calor e a força podem chamuscar as roupas, os raios podem fazer pessoas voarem pelos ares. O dano pode ser ainda maior se a pessoa em questão estiver segurando um objeto de metal. Para começo de conversa, isso aumenta a probabilidade de ser atingido. Usar objetos de metal como correntes, pulseiras, braceletes e piercings faz com que eles se aqueçam rapidamente, causando sérias queimaduras nesses locais. A melhor coisa a se fazer quando começa a se formar uma tempestade é procurar abrigo apropriado, pois um raio não avisa quando e onde irá cair. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal Mundo Incrível.